porque a tendência dos mercados é uma tendência a um grande crash, né, uma grande queda. E vamos lá estar explicando quais são as variáveis que levam a gente a projetar uma queda sem precedentes nos últimos anos para os próximos meses no mercado aí. Bom, o que é que nós temos de claro acontecendo no principal momento agora? E que muitos vêm me perguntar: Ricardo, nessa semana aí, no final de março, a gente teve altas consideráveis no Ibovespa, os mercados agora parece que fizeram fundo, a coisa agora vai andar, isso vai estar sendo impactado na economia real. A gente tem que entender claramente, a gente tem dois tipos de economia, a real e a financeira. A financeira tende a antecipar o que está acontecendo na economia real. E a economia financeira é impactada fortemente pelo que acontece nos principais mercados, notadamente nos mercados financeiros dos Estados Unidos. O que a gente tem acontecendo no mercado financeiro dos Estados Unidos? Uma crise bancária que não terminou ainda. Os dados recentes, vocês vão ver aqui nessa matéria que eu estou colocando para vocês, os bancos regionais dos Estados Unidos, que é aí que fica o grande problema, continuam a perder recursos por depositantes que não acreditam na solvência desses bancos. Então nós estamos tendo movimentos para os grandes bancos americanos e perda por esses bancos pequenos, regionais, que vão apresentar problemas logo à frente aí. A verdade é que o americano e o europeu também, até um certo limite, se acostumaram com taxas de juros extremamente baixas. Os grandes fundos institucionais também. Então isso levou o quê? A investimento em títulos americanos a taxas baixas. O problema é que essas taxas estão subindo agora. E diferente do que a maioria entende para o mercado de renda fixa, você tem a oscilação no preço dos títulos quando as taxas sobem. Então os preços desses títulos caem. E é o que está acontecendo exatamente agora nos Estados Unidos. Quem opera o Tesouro Direto entende muito bem o que eu estou falando aqui no Brasil. Tem uma oscilação no preço desses títulos. Então, as grandes instituições, os fundos de pensão que apostaram e compraram nesses títulos, agora estão marcando perdas consideráveis, porque com o aumento das taxas de juros, o preço desses títulos caíram. Esses bancos regionais também é a mesma coisa. Então, isso acaba criando um problema de liquidez, né? Falta de dinheiro. Então, se o banco quiser vender o ativo agora, ele vai estar marcando uma perda muito grande, e o investidor também, pessoa física. Então, é isso que nós estamos vivendo agora. E qual seria o grande problema que ainda não foi resolvido? Que dizem agora que o Banco Central, o Federal Reserve, vai parar de aumentar as taxas de juros, né, nos Estados Unidos. E isso não acredito que vai ser resolvido. Por quê? Porque a inflação continua alta ainda nos Estados Unidos. E o papel do Banco Central é debelar a inflação. Se ele continuar deixando essa inflação aí subir, ela vai sair do controle e a gente vai estar experimentando uma desancoragem, como é dito pelos economistas, da inflação dos Estados Unidos. Imagina a inflação nos Estados Unidos nos níveis da Venezuela, não falo em termos da Venezuela, já saiu de controle, mas fora do controle de um país tido como os Estados Unidos. Então, o Banco Central acredita que ele vai conseguir aumentar as taxas de juros e está salvando esses bancos. Mas como vai fazer isso quando essa crise ela continua se perpetuando? Ainda não acabou em termos dos bancos regionais. Então, o que a gente tem aí, o que o mercado está caminhando, o mercado internacional, é para um grande crash sem proporções. Eu já vi alertando isso lá atrás, né? E agora não dá para você estar. Antigamente eles conseguiram estar colocando dinheiro na economia, mas agora a gente tem inflação. Vai ser complicado os bancos centrais estarem colocando dinheiro junto com a inflação, porque uma coisa não combina com a outra. Então o que tem pela frente aí é uma coisa muito problemática. E junto com isso a gente tem um mercado de trabalho norte-americano. Desde a pandemia as pessoas estão trabalhando em casa. Só que alguns desses trabalhos não dá para ser feito com a mesma produtividade dentro de casa e no espaço real do trabalho. Então o que está acontecendo agora, o que está existindo, também é uma mão de obra apertada nos Estados Unidos, apertada quer dizer difícil de arranjar mão de obra, os preços continuam a subir, então a gente acaba criando um cenário aí que não tem como ser diferente aí de um grande crash. Aumento dos custos, aumento da inflação, aumento das taxas de juros pelo Banco Central norte-americano e essa questão da crise de liquidez aí que está acontecendo. E o Brasil com isso? O Brasil tem tudo a ver com isso. A gente viu agora o marco fiscal que foi divulgado, agora os principais pontos pelo Haddad, vai ser debatido nesse congresso aí, que a gente viu como debate as coisas de forma catastrófica, né? A gente vê que não tem respeito entre as pessoas, as questões são muito mais ideológicas do que realmente enfocar no que interessa para a economia. Vai estar sendo debatido agora os principais pontos do marco fiscal,
que ele, apesar de botar, no primeiro momento, um freio para os gastos do governo, ele abre muitas portas, e o diabo está nos detalhes, né, para gastos excessivos. Então, como o Brasil vai estar lidando com esse buraco aí nos gastos? O Brasil vai estar tomando emprestado. E como o Brasil vai estar tomando emprestado em um cenário com as altas taxas de juros, ou com aperto de liquidez, ou um cenário recessivo que também impacta nos preços dos principais produtos que a gente vende, que são as commodities, né, que deve fazer as commodities terem seu preço em queda. Então, o que a gente tem pela frente aí, ou pelo menos essas são as nossas projeções, tá certo? É queda no Ibovespa e não alta. Então, cuidado com esse período aí recente, com essas altas recentes. Nós continuamos acreditando que o Ibovespa não é uma aposta para cima. Não é o que a gente acredita. Assim como nós não acreditamos, quando todos estavam acreditando no Bitcoin, estava 69 mil dólares, a gente também projetou a queda. E junto com o Corona Crash também a gente conseguiu projetar essas tendências futuras. Então fica de olho, não é uma coisa que é 100% certo, nunca projetar o futuro é 100% certo, mas a gente se norteia por questões macroeconômicas. Então, se gostou desse tipo de análise, segue a gente, compartilha esse vídeo para mais pessoas que estão aí muito motivadas com o mercado e devem ficar motivadas, mas sempre atentas aos riscos. Beleza? Vamos que vamos. Uma excelente sexta-feira aí para todos.